Olá, novamente estamos aqui pelo nosso canal do YouTube Caminhos de Esperança para ter momentos de comunhão com Deus e repartir um pouco da palavra de Deus para a nossa caminhada diária. Estava outro dia pensando num dos escritos de Erich Fromm. Erich Fromm trabalhou um expoente do existencialismo moderno, mas também na área da psicologia, da filosofia, e era um homem de Deus também. Por quê? Porque embora fosse um judeu, diferente do seu contemporâneo Jean-Paul Sartre, que esse é o autor daquela filosofia do ser e do nada. Eric Fromm, ao contrário, ele acreditava em Deus, ele era judeu e ele era um homem temente a Deus também. E uma das coisas que ele escreveu no seu livro, se não me falha a memória, o Eu e o Inconsciente, é que Deus é a resposta para todos os anseios humanos. Isso ele. E deixou um legado para os psicólogos, para os psiquiatras, para os filósofos de um modo geral. E pensando a respeito do que ele estava dizendo, me veio o texto da palavra de Deus aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, o versículo 1. O versículo 1, a parte A do versículo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. E aí está o segredo. O segredo por quê? Porque quando nós olhamos e vemos que Jesus nos deu a vida, há uma diferença entre a vida e a morte. Quando nós falamos de morte, nós estamos falando de algo que acontece no nosso físico, porque nós conhecemos a morte física, mas ocorre no nosso interior também, no elemento chamado imaterial. Esse elemento imaterial envolve a nossa alma, a nossa mente, nosso ser como um todo. Isso tudo que domina as nossas vontades, as nossas emoções, as nossas reações. Mas quando nós falamos de morte, nós estamos falando de alguma coisa terrível, porque é algo que nos separa de Deus. Porque morte quer dizer um abismo que nos separa de algo onde nós temos a resposta, ou de alguém que pode nos dar a resposta, ou de alguém que nos esclarecerá de tudo a respeito das respostas que nós necessitamos. Veja quando ele diz: Cristo vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Outra versão diz: em vossos pecados e ofensas. O apóstolo Paulo está nos falando de algo que nos uniu daquilo que nós estávamos desunidos, desligados. Não é apenas o sentido da palavra religião, que religião vem do latim, quer dizer religar, ligar aquilo que está desligado. Não, não é isso. Mas é muito mais do que isso. O apóstolo Paulo está nos falando de um vazio interior que a filosofia não resolve. As profissões, de modo geral, não resolvem. A teologia, que tem o seu conteúdo também, a filosofia, não resolve. E nós olhamos para as riquezas desse mundo, elas não resolvem. Me lembro certa vez que um pastor nosso, José Gomes, já falecido, ele esteve lá com Camilo Collor, que foi um grande empresário das empresas Itapemirim naquela época, lá em Cachoeira de Itapemirim, a grande empresa de ônibus que fazia esse trajeto todo para São Paulo, para o Nordeste e tudo mais. E era uma empresa fantástica. Esse homem era membro da Igreja Metodista, Camilo Collor. E um dia, o reverendo Gomes foi fazer uma visita para Camilo Collor, e chegou lá, o Camilo Collor mostrou uma frota imensa de ônibus novos que haviam acabado de chegar para substituir os cacos velhos que ele tinha. Aqueles cacarecos que faziam aquela mudança toda e com tanto desconforto. Eu disse: agora vou levar um pouco mais de conforto para os meus viajantes. E vou ampliar um pouco a minha malha. Enquanto ele estava lá conversando, mostrando toda aquela sua riqueza, o reverendo Gomes, matuto como era, simplorão como era, mas um homem de Deus fantástico, se virou para ele e falou: Camilo, me diga uma coisa. Tudo isso que você tem preencheu o vazio do teu coração? Ele falou: não, pastor, nada disso preenche o vazio do meu coração. Tá, tudo bem. Você tem envolvimento com a política. Você tem gente da sua família, você mesmo fazendo seus cursos universitários por aí. Isso tudo significa o quê? Ele falou: para mim isso não significa absolutamente nada. Mas por quê? Porque eu daria tudo o que eu tenho, desde que eu pudesse encontrar uma resposta que pudesse preencher o vazio do meu coração. E o Gomes, eu me lembro daquela época,
estava começando o ministério, o homem se virou para ele e falou o seguinte: Camilo, você tem a resposta. Está na Bíblia, a palavra de Deus. Jesus Cristo é o único capaz de entrar na tua vida, preencher o teu coração e dar um sentido para aquilo que você chama de vida. Por quê? Porque enquanto nós não tivermos esta bênção, nós estaremos mortos diante dele. O apóstolo Paulo disse: Cristo vos deu vida, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Para um pouquinho. Vamos para um outro texto, lá do Evangelho de São João, capítulo 11 de São João. Ali nós temos a narrativa da ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto, Jesus amava Lázaro, todos estavam chorando, sepultaram Lázaro, porque Jesus havia chegado, eles achavam que Jesus chegará. E demorou demais para chegar, e quando Jesus demorou demais para chegar, nesse inteirinho, Lázaro morreu, mas não, havia um propósito, e o propósito de Deus não era com a morte, sim com a vida. Quando ele está chegando perto, aí a sua irmã de Lázaro disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Daqui a pouco vai a resposta de Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, este nunca morrerá. Vai em direção ao túmulo. E aí disse: Tirai a pedra. Por quê? Porque a pedra os homens podem tirar. Nós podemos tirar as pedras, podemos resolver essas questões todas. O que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Senhor, ele está morto aí vários dias, está cheirando mal. Podem tirar a pedra. Por quê? Porque o que vocês não podem fazer, eu vou fazer. E aí, para o espanto de todos, ele gritou: Lázaro, vem para fora! E daí a pouco foi aquele defunto envolto em panos, porque ele estava ali com aquelas roupas todas que colocaram ali para poder embalsamar, e sai pulando. Quando eles olharam, ficaram perplexos. Jesus não tirou sequer aqueles panos que estavam sobre o corpo de Lázaro. Por quê? Porque aquilo, as suas irmãs, aquele povo poderia retirar. Mas aquilo que a religião não pode fazer, que a filosofia não pode fazer, que os bens desse mundo não podem fazer, que os prazeres desse mundo não podem fazer, isso ele faz. Chamou Lázaro da morte para a vida. Por quê? Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus pode colocar no teu coração aquilo que as outras coisas não conseguem fazer. Ele coloca no teu coração o verdadeiro sentido da vida. Quando nós deixamos Cristo entrar, a morte sai de dentro de nós e nós nos tornamos novas criaturas. Nova criatura quer dizer, nascemos para Deus, nascemos de novo, ganhamos o perdão pelos nossos pecados, ganhamos a bênção da salvação eterna, ganhamos sim a libertação total de muitas das consequências do nosso pecado. Outras não vamos ter que conviver com elas, porque é produto das nossas escolhas más, ruins, vamos ter que conviver com certas coisas. Mas aquilo que era o pior, o nosso destino, já está garantido. Porque quando fazemos isso, pelo sangue de Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. Você já passou pelo novo nascimento? Já deixou ele preencher o teu coração vazio? Já deixou que ele realizasse na tua vida o milagre da salvação? A bênção de você ser uma nova criatura? Abra o coração. Deixa Cristo realizar o maior de todos os milagres. O milagre do novo nascimento. E assim você vai entender o que o apóstolo Paulo disse. Cristo nos deu vida, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Cristo não veio para nos deixar mortos, mas veio para solucionar o problema da vida, nos dar vida, e vida plena e de abundância. Que Deus te abençoe.